Olá, queridos amigos do CEPMM, uma excelente noite de segunda-feira para todos vocês que nos assistem nesse momento, os que vão nos assistir depois, seja através do Instagram ou do nosso canal no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a participar. Essa que é a live de número 166. Nós já estamos aqui há tanto tempo falando com vocês e hoje é a última live do ano de 2023, Nós vamos retornar na segunda semana de janeiro e esperamos ter todos vocês aqui conosco assim, que iniciarmos aí os trabalhos do ano de 2024. Ao longo das últimas semanas, nós temos falado com vocês a respeito da questão da aparência e da imagem e versamos sobre várias situações paralelas aí a essas temáticas, a importância que se dá ao que realmente é a imagem. O Rafa falou sobre isso, a madrinha havia iniciado o compêndio aí dessa temática falando com vocês a respeito da diferença entre a aparência, o que é a aparência e o que realmente é a imagem. Na última semana nós tivemos a Dessa falando a respeito da questão do narcisismo, como isso se dá, quais são as características que se colocam dentro da personalidade narcisista e como isso nos afeta, como lidar com determinados tipos de situação, sendo acometidos por alguém que é narcisista ou a gente mesmo se reconhecendo nessa situação. E hoje o que eu quero falar com vocês é a respeito de uma frase que provavelmente todos nós já ouvimos, ou já lemos em algum momento, e é a frase que diz o seguinte: nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Essa frase, ela já foi motivo de infinitos debates dentro do campo da religiosidade, Por quê? O que se propõe aqui nesse momento é que a gente entenda de fato qual é o real significado, Esse trecho está no livro do Gênesis, na Bíblia, especificamente no capítulo 1, entre os versículos 20 e 31, e se estende depois um pouco no capítulo 2, dos versículos 1 até o número 4, que diz o seguinte, que Deus, no momento da sua criação, quando ele estava aí providenciando todas as coisas do mundo, em que ele criou as águas, ele começa a estruturar toda a noção do universo, dos planetas, e criar a fauna e a flora. Ao chegar no sexto dia, ele faz a mais absoluta de suas criações, que é o homem e a mulher, e que no sétimo dia, depois de completa criação, ele descansa. E aí no livro do Gênesis diz que esse homem e essa mulher que foram criados eram feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando a gente vai ao pé da letra, e por isso eu disse inicialmente que essa frase já foi tema de inúmeros debates, por quê? Existem pessoas que pegam aí o texto bíblico e o colocam ao pé da letra, então nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, quer dizer então que Deus tem olhos, cabelos, boca, orelha, nariz, etc. As pessoas nesse momento, elas estão aí se arvorando por um único viés, que é o da questão física, como se Deus tivesse uma aparência material. E aí elas buscam entender o texto bíblico através da aparência material. Quer dizer então que Deus é uma pessoa, alguém que eu posso ver, alguém que eu posso tocar. E por isso a dificuldade da compreensão no sentido mais amplo da coisa, quando a gente vai para o lado espiritual. Aqui na nossa casa, nós sempre procuramos falar com vocês dentro dos três pilares que aqui nós trazemos, que são a ciência, a filosofia e a religião. Dentro do campo da religião, os teólogos, quando eles vão interpretar esse texto, eles dizem o seguinte, que Deus tem, quando você lê a frase, que Deus tem atributos. Alguns desses atributos são intransferíveis. Quais seriam os atributos intransferíveis?
a onisciência, a onipotência, a onipresença e a perfeição. Então quer dizer que Deus está em todos os lugares, ao mesmo tempo, quer dizer que Deus sabe de todas as coisas, quer dizer que Deus pode tudo e quer dizer que Deus é feito por inteiro, que não lhe falta nada, que Ele é o todo e Ele é único. E que esses atributos que são intransferíveis não foram repassados para a humanidade. E há outros atributos, né, que no caso nós podemos dizer qualidades, né, coisas que ele doa para a humanidade, que são os chamados atributos comunicáveis. E quais seriam esses atributos comunicáveis? Aqueles que ele partilha conosco, que saem dele e chegam a cada um de nós, que são a liberdade, que se entende dentro do exercício do livre-arbítrio, o senso de justiça, o amor por si mesmo e pelo próximo e a noção de consciência. Por quê? Aos outros seres vivos ele concede a vida, ele concedeu vida aos animais, ele concedeu vida às plantas, contudo, dentro da capacidade desses seres, né, não há a questão do raciocínio, não há o pensamento, então eles são movidos unicamente pelas questões do instinto. Então, para o campo da religiosidade, quando se diz desses atributos comunicáveis, são essas coisas que Deus doa a cada um de nós, quer dizer que nós somos feitos à sua imagem e semelhança, exercendo o nosso senso de justiça, fazendo uso do nosso livre-arbítrio, estabelecendo a bondade, a caridade, fazendo uso fruto do amor que ele nos concedeu. Então, dessa forma, a gente começa aí a entender dentro do campo da religião o que é que significa, então, ser feito à imagem e semelhança de Deus. Mas ainda dentro do campo, né, da religião, e aí voltando para o que nós exercemos na nossa atividade mediúnica, eu pensei em uma coisa que foi uma questão que me chamou muita atenção. A partir do momento que nós compreendemos que somos feitos então à imagem e semelhança de Deus, e a gente começa a observar então quais foram as coisas que Deus nos doou, é preciso que se pense o seguinte: eu me reconheço em Deus? Sim, eu me reconheço em Deus. Mas será que se eu tiver um encontro, imagine você tendo um encontro com Deus neste momento, Deus vendo as atitudes que você toma, Ele se reconhece em você? Talvez seja o exercício mais difícil que essa frase nos propõe. Será que eu tenho feito uso da minha liberdade, do meu livre-arbítrio, da minha racionalidade? Esse tempo que nós vivemos agora, ele é chamado de presente, não por acaso, porque ele é uma dádiva. Eu não consigo voltar no ontem para modificá-lo. E eu não posso ir até o amanhã antes de viver o hoje. Então, este presente é o momento em que nós, seres humanos, temos a capacidade de ação. Então, eu fiquei pensando o seguinte: será que eu estou fazendo usufruto da minha razão, do meu exercício de livre-arbítrio, ou eu estou sendo joguete na mão de entidades? Eu estou vivendo dentro de uma condição de ilusão tão forte. E será que Deus, ao ver o meu comportamento, se às vezes eu estou sendo injusta, se eu estou sendo omissa, se eu estou sendo egoísta, orgulhosa, vaidosa, será que Deus se reconhece em mim se eu tivesse a oportunidade de ter esse encontro? É algo que nós precisamos pensar a respeito da nossa conduta quando a gente fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se nós formos partir para o campo da ciência, por exemplo, é preciso que se fale a respeito da hereditariedade. Por quê? Os reis da antiguidade, eles tinham um hábito que nós carregamos até hoje, na idade contemporânea. Sempre que eles invadiam algum território, que eles tomavam a posse de algum povo ou de determinado lugar, eles tinham o hábito de construir uma estátua
né, dependente do material, aquela estátua ela era construída ali num ponto muito específico de uma vila ou de uma cidade, de um local que fosse simbólico para aquele povo. Significava que a partir daquele momento, aquele local ele estava sendo tomado por aquele rei, né? Ele era a representação, ele era a figura maior ali dentro. No campo da hereditariedade, nós sabemos que na maioria das vezes, isso principalmente, né, durante a Idade Antiga, aconteceu com Jesus, por exemplo, a atividade da carpintaria, que ele acabou adotando do próprio pai. Então a gente acaba carregando determinados comportamentos que nos fazem a imagem e a semelhança de alguém. E é preciso que se faça um outro exercício nesse momento do que a gente carrega de hereditário. Porque às vezes é muito notório quando nós observamos alguém e as pessoas se colocam como se elas já estivessem prontas, como se o comportamento delas não fosse mutável. Inclusive foi uma coisa que a Dessa disse a semana passada. É preciso que a gente tome muito cuidado quando alguém diz o seguinte: não, eu sou assim, a minha personalidade é essa, eu não vou mudar de forma alguma, as pessoas é que têm que se habituar com o meu jeito. Nós não podemos ter esse tipo de comportamento, porque uma coisa muito verdadeira é que se tenha um propósito na vida. Agora, outra coisa completamente diferente é que a gente tenha um comportamento de intransigência, que a gente tenha um comportamento violento, agressivo, que a gente não consiga absorver o que a vida nos traz de transformações. Às vezes, uma das grandes dificuldades que as pessoas têm, por exemplo, de interpretação de textos bíblicos, é que elas não conseguem fazer essa mudança do tempo cultural. Se a gente não consegue mudar de um momento para o outro, não consegue entender essa relação que se tem com a evolução da humanidade, com a evolução do pensamento, será que a gente realmente está sendo feito à imagem e semelhança de Deus? Um dos momentos que eu acho mais bonitos do que a gente pode ler dentro do Evangelho é o momento em que Jesus nos explica o seguinte, que se reconhece o bom cristão pela sua obra. Tem gente que tem quer passar que tem uma reputação ilibada, que tem uma imagem, né, intransponível, inabalável. Só que aquilo é só para que as pessoas ali, dentro da aparência, o que as pessoas podem observar. Porque na realidade, a imagem da pessoa às vezes é uma imagem vil, é uma imagem de desrespeito. Então, o verdadeiro cristão, ele está reconhecido dentro do propósito que ele se coloca e do quão ele se empenha para que esse propósito seja atingido. Quando eu estava estudando para poder ter esse momento aqui hoje com vocês, uma das coisas que passou pelo meu campo de reflexão foi o seguinte: nesse momento quando eu pensava, será que quando no meu encontro com Deus, né, será que Deus se reconhece em mim, nas minhas atitudes? E eu pensei em algo que eu acho que é muito significativo para cada um de nós que trabalha exercendo a sua mediunidade, que é o seguinte: quando uma pessoa, um consulente, por exemplo, ele nos procura aqui na casa, seja qualquer local onde você atue, se você procura um padre, um pastor, o que você está buscando naquele momento? Você está buscando Deus, porque a gente procura uma palavra de conforto, a gente procura uma orientação, a gente procura um norte, alguma coisa, né, que nos dê ali naquele momento um refrigério para a alma. A gente busca ânimo, né? Quantas vezes a gente vai conversar com a espiritualidade e as palavras que os guias nos trazem, né? A gente sente aquele momento tão importante, ele fala: nossa, eu ouvi uma coisa hoje que mudou a minha vida, ou que me deu aí um clareamento diante de uma situação muito obscura que eu estou vivendo. Então eu acredito que é algo muito significativo quando a gente está exercendo a atividade mediúnica, não para que o médium se sinta vaidoso, nossa, porque a pessoa está vendo Deus em mim, não nesse sentido figurado e idiota da coisa,
mas no significado real, do quão é importante, do quanto essa atividade que a gente exerce, ela é uma atividade que a partir do momento em que ela é feita com propósito, e por mais que ela exija essa disciplina, a doação, o entendimento, mas ela vai também para esse campo da gratidão, do real significado, quando você vê o sorriso da pessoa, quando a pessoa retorna, você observa que ela está melhor, quando há algum depoimento. Outro dia, há um tempo atrás, quando a gente estava passando pela pandemia, uma das situações que nós fizemos aqui no centro foi toda quinta-feira eu fazia o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e gravava os vídeos, lia o trecho, né, fazia oração, lia um dos trechos do Evangelho, né, e aí disponibilizava isso no YouTube, inclusive está disponível no YouTube, né, então tem vários vídeos lá falando sobre todos os trechos do Evangelho. E aí às vezes eu sempre acho que 70, você lembra, Érica? Acho que foram 74, né? Acho que 74 vídeos que nós fizemos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E né, esses vídeos, né, ficaram disponíveis, né, estão disponíveis ainda, e às vezes as pessoas viam, algumas pessoas comentavam, outras pessoas falavam que achavam legal e tal, mas aí chegou um momento para mim que passou o seguinte pela minha cabeça. Eu falei, gente, eu acho que tem pouquíssimas pessoas assistindo esse vídeo no YouTube. Até um dia comentei com a madrinha, cheguei meio assim desmotivada com a situação e falei, madrinha, o pessoal não está assistindo. E aí a madrinha me explicou que independente das pessoas estarem assistindo, né, que as entidades estavam participando do estudo e que para elas aquilo era muito importante. E para mim foi sensacional, porque eu tive a oportunidade de ler o Evangelho de novo, né, de poder vivenciar diversas coisas, de programar assim, diversas coisas dentro da minha cabeça que eu não tinha entendido, que é uma coisa incrível, que eu acredito que todas as obras do Kardec têm, né, que é esse momento, toda vez que você lê, surge alguma coisa diferente, aparece um insight, uma ideia, uma interpretação diferente. E aí na semana passada, aqui dentro do centro, uma pessoa falou uma coisa para o senhor. Eu queria me falar para a dona Suzana, mas eu vou aproveitar que o senhor está trabalhando com ela e vou falar. Durante a pandemia, eu perdi um familiar, perdi uma tia, e aí o meu tio não tinha condições de ficar sozinho. E eu precisei me mudar para a casa onde ele vivia para poder cuidar dele. E era uma situação muito difícil, porque não era uma coisa que eu queria muito, que me demandou muito, me desgastou, não era um local bacana para eu poder viver. E uma das coisas que me ajudou a continuar é que todos os dias de manhã eu ia fazer uma caminhada, que eu ouvi no vídeo que era importante, fazer uma caminhada, dar uma espairecida, e eu ouvia os vídeos da dona Suzana. E isso me salvou durante a pandemia. A pessoa usou essas palavras. Para mim foi uma situação tão marcante, porque eu, Suzana, não fazia ideia de que aquelas palavras, a minha interpretação, eu não sou teóloga, eu não sou especialista no Evangelho, eu sou curiosa e eu gosto de aprender. Mas os vídeos são rápidos, são vídeos de 10, 15 minutos no máximo. E a pessoa falou, durante aquele momento aquilo me salvou, me ajudou a passar por aquele calvário que naquele momento eu estava vivendo. Me trouxe esperança, me trouxe lucidez, me trouxe coisas muito importantes para eu conseguir seguir meu caminho, para eu chegar onde eu estou hoje. Então, quando a gente pensa a nossa atividade mediúnica, às vezes, talvez a gente esteja esperando um grande momento da iluminação divina ou um momento de inspiração. Tem uma frase que inspiração, porque fala que 90% da inspiração é a ação, é o momento que você faz, é a disponibilidade que você tem. Então eu penso que quando a gente ouve que nós somos a imagem e a semelhança de Deus,
Talvez Deus esteja esperando que a gente tenha essa iniciativa. A oportunidade de fazer é dada todos os dias. É dada todos os dias. Outro dia eu ouvi uma frase que dizia o seguinte, que Deus conversa com a gente o tempo todo. E se você não está ouvindo, não é porque ele está falando baixo, é porque você está longe dele. E eu achei isso muito significativo, porque é preciso que a gente busque a presença divina. Só que a presença divina é um dos atributos intransferíveis, porque Deus está junto com a gente o tempo todo. Eu quero acrescentar, estou achando interessante isso que você está falando, a grande dificuldade que nós temos dessa conexão com o divino é dinâmico, ele está sempre criando, está sempre transformando. E nós somos extremamente ociosos. E aí eu percebo no nosso comportamento, você cria vínculo com o divino na dor. Quando as coisas estão mais ou menos equilibradas na sua vida, tudo tem prioridade, menos o divino. Então, a nossa ligação e o nosso compromisso com o divino é muito inconstante, porque as outras coisas são tudo mais importantes do que o divino. E quando ele fala da imagem e semelhança, ele quer dizer o seguinte, que nós somos criados para esse dinamismo, para esse sempre ser construirmos alguma coisa em nós, né? E a gente busca, estamos sempre buscando Deus, desde que essa verdade divina não contraria a verdade que eu suponho da forma como eu penso. A vida, ela é simples, eu considero ela muito simples, né? As coisas são o que são, as pessoas são o que são, as nossas ações são o que são, as nossas escolhas são o que são. Enquanto nós ficarmos justificando o tempo inteiro as nossas ações, as nossas escolhas, tentar justificar a nossa inércia, né? E achar que um pouquinho de movimento que a gente faz com essa ligação com o divino, nós não estaremos ainda enquadrados nessa imagem e semelhança. Então, quando ele nos criou, ele falou, se construa, se movimente e busque conhecimento, né? E quando a gente fala de buscar conhecimento, é através da vivência. A vivência estrutura o conhecimento que você carrega. Ela dinamiza isso e ela cria uma base tão firme que quando você percebe isso, em alguns aspectos da sua vida, você se mantém em equilíbrio. A desistência hoje de um ser humano para outro ser humano é porque é cansativo você tentar abordar uma realidade que está ali, é um fato, é uma realidade, e a ilusão que nós criamos ela é tamanha que a gente acha que aquela realidade que está sendo mostrada é algo extremamente ruim. A gente não consegue conceber que aquela realidade que contrapõe aquilo que eu encaro como verdade, muito pelo contrário, quando ela é bem entendida, quando ela é bem construída internamente, ela me deixa num processo de profundo equilíbrio, de paz e com força para enfrentar aquilo que vai vindo ao longo da minha vida. Então, a gente tem que bater muito nessa tecla, porque as atitudes das pessoas hoje estão demonstrando a desistência da vida, entendeu? Qualquer tipo de coisa que me impacta, ou qualquer situação que mexe com o meu interno, a gente se fecha de uma tal forma, se resguarda de uma tal forma, que a gente sai dessa conexão com o divino. E a gente fica mais materialista, a gente fica mais superficial, a gente fica mais preocupado com a questão material, e ela tem que fazer parte de tudo isso na nossa vida. Mas a gente perde esse ponto de ligação. Isso vai nos enfraquecendo, e nós não percebemos isso, né? Esse enfraquecimento que toma conta de nós. Porque a gente avalia aquilo como certo, né? Então, às vezes, nós conversamos entre nós e falamos assim, esse é o meu momento. Não existe o meu momento. Existe uma parte de mim que precisa estar sempre interagindo com o momento dos outros. Porque quando eu isolo esse é só o meu momento, eu perco essa conexão. Porque não tem como eu ter só o meu momento sem estar conectado com outros. Não existe isso. Isso é a fonte de alimentação. Mas a gente entender isso é um negócio muito difícil.
compreender isso no sentido mais profundo desse movimento que Deus, a criação divina, ela é todo movimento, o tempo inteiro interagindo, é toda construção, isso é um momento divino. Deus não se isolou para ser quem é, o ser que ele é. Ele movimentou tudo, ele interagiu tudo e ele só é Deus porque ele está sempre conectado e fazendo com que a gente age interagindo conosco. Então é muito importante a gente lembrar disso, porque e as pessoas que estão lidando com várias questões, lidando com várias pessoas, para não desanimarem nem desistirem, porque é um processo doloroso e é um processo difícil. Mas isso nos mantém conectados com o divino. Maravilhoso. Dentro disso que a madrinha falou, existem várias verdades, né? Todas essas coisas que ela elencou aqui para nós. E acho que um ponto que é de fundamental importância a gente pensar é que os nossos espíritos, eles são espíritos de luta. Às vezes, quando nós, nessa questão da desistência, quando a gente vai conversar com as pessoas, ou quando as pessoas nos buscam, né, quando vão conversar com a espiritualidade, o nível de desistência é uma coisa tão gritante que às vezes eu observo assim o tato que a espiritualidade tem com relação às coisas, dizendo para a pessoa: o que você tem na sua vida? Eu tô, por exemplo, a pessoa está sem emprego, mas eu tenho casa, eu estou conseguindo me alimentar bem, eu tenho estou vivendo de forma digna, etc. Não há nada de indigno ou de tão ruim assim. Então, e aí os guias suscitam assim, que as pessoas comecem a fazer a atividade do pensamento. Então, o que está te faltando? A ação. Está te faltando... E é estranho às vezes, porque não sei se falta vontade. Porque eu tenho a sensação que a vontade está ali, mas em contrapartida há uma ociosidade, uma preguiça muito grande. Mas isso é uma rebeldia, é uma forma que eu encontro de rebelar contra aquilo que me foi tirado ou contra aquilo que não me foi dado. Entendeu? Então eu fico na inércia como se fosse uma afronta. É óbvio que isso é um processo inconsciente, mas é preciso que se avalie isso. Né? Então, quando nós somos contrariados da nossa vontade, como que a gente age? Não é verdade? Sim. Então a gente age e reage, nós somos muito reativos. Só que nós reagimos de uma forma muito negativa. Nós reagimos de uma forma que as coisas têm que estar o tempo inteiro centralizadas em nós, mas nós achamos que estamos centralizados com as outras pessoas, mas não estamos. Porque nós estamos tão distantes dessa realidade, por isso que nós nos sentimos magoados, nos sentimos agredidos, porque nós queremos para nós. E aquilo que a gente está fazendo para o outro ainda é para nós. Quando isso não me magoar mais, isso não me atingir mais, entendeu? E isso fazer parte do meu entendimento, que faz parte do processo de desenvolvimento e crescimento de outra pessoa. Então, nós temos muita dificuldade de entender isso. E Deus eu sempre falo que o divino é maravilhoso porque ele está sempre disposto, né? Não, é sempre agindo, né? Então acho que é uma forma de protesto, sabe? Da nossa psicologia, do nosso nível de entendimento. É preciso nós observarmos mais, né? Nos observarmos mais com relação aos outros. Porque a gente observa muitos outros, analisa muitos outros, mas se observa muito pouco. A gente pensa que se observa, mas não se observa. Como eu falei, quando você se observa, isso é fato. Tem como você justificar um fato? Não tem, isso é isso. A gente tem essa mania. Eu faço isso, por isso, por isso. Não, eu fiz isso, é um fato, não tem como mudar esse fato. A partir desse fato daqui pra frente, eu vou procurar melhorar, porque eu vi que isso aqui não é uma coisa ruim. Não é uma coisa boa, é uma coisa ruim. Ou é uma coisa boa, dependendo de como aquilo acontece. Mas é um fato. A verdade não tem como, porque não é um fato, é uma verdade, não tem como. A forma como você reage a ela é outra coisa, mas não adianta a gente querer justificar o fato. O óbvio, o translúcido. Não é nesse sentido. Outro dia, o Zé Baiano falou uma coisa conosco e foi muito assim, foi muito significativo para mim.
quando ele estava nos ensinando. Ele fez uma pergunta, né, assim, perguntando a respeito da questão do nosso comportamento. O que vocês vão pedir? O que vocês querem que mude? Né? E aí todo mundo fez o exercício do que ia mudar ali naquele momento. Obviamente a espiritualidade percebe o pensamento de todos nós. Então aí eu vou usar um exemplo assim, eu tenho um problema com o Luan, aí eu quero que o Luan se afaste da minha vida, né? Eu tô pedindo nesse sentido, por exemplo. E aí o Zé Baiano disse o seguinte, que, né, explicando nas situações hipotéticas, né, e no que nós pensamos, né, o Luan que tem que se afastar, sou eu que tenho que mudar. O tempo todo a gente coloca todas as situações de enfrentamento da nossa vida responsabilizando as outras pessoas. Eu estou infeliz porque o meu trabalho está desse jeito e está daquele. Eu estou muito magoada porque eu estou com um problema com a minha família. Eu estou passando por um momento muito difícil porque eu perdi um familiar. Então, o tempo todo a gente terceiriza as coisas que acontecem com a gente, atribuindo a responsabilidade a outrem. E não pegando a capacidade que nós temos, falando, estou com um problema, né? Tô com dificuldade com o Luan, o que precisa mudar em mim? O que eu tenho que pedir? Se eu tenho a oportunidade de pedir, se a energia está fluindo naquele momento para que um objetivo seja alcançado, né, quando se faz uma firmeza, quantos instrumentos estão sendo colocados ali à minha disposição, né, para que um trabalho seja feito, para que um objetivo seja alcançado, que a firmeza nada mais é do que isso. Imagine que você vai fazer, por exemplo, uma feijoada, e aí você tem só uma faca, você tem uma faca e uma panela, só que você tem que fazer várias coisas. Você tem que cozinhar o feijão, você tem que cortar ali todas as carnes que compõem, você tem que fritar aquelas carnes, você tem que arrumar a couve, o arroz, a farofa, os demais acompanhamentos. Só com a faca você consegue fazer? Você pode até conseguir, mas vai ser infinitamente mais difícil. Então, quando a espiritualidade faz uma firmeza, firma uma energia, organiza um trabalho, são colocados vários instrumentos ali para que esse objetivo seja alcançado. Então você vai encontrar uma colher, um prato, uma panela de pressão. O que nós temos feito com esses dispositivos que são colocados a nosso favor para que determinado objetivo seja alcançado? Para que a sua relação com as pessoas melhore, para que a sua situação familiar, o problema que você enfrenta, seja visto por um outro viés, para que o que você vive dentro do seu trabalho seja, né, demonstrado de uma maneira diferente, ou para que você mude de trabalho, ou para que aquela oportunidade que você vive lá dentro ela seja ressignificada, transformada. Então que a gente pare o tempo todo de ficar atribuindo a responsabilidade para os outros e saia dessa ociosidade, e para que a gente comece a se ver como protagonistas da nossa existência. Tem sido recorrente a ouvir das pessoas, dessa questão das pessoas estarem perdidas, o que você quer, não sei, o que você busca, não sei, eu me sinto muito perdido. Mas por que você está perdido? Para quem está perdido, qualquer lugar é lugar. Então, entender esse protagonismo que a nossa existência tem, vai muito de encontro a isso de ser a imagem e semelhança de Deus. Com isso você perde a conexão, porque você fica no processo de vítima, no processo de culpar o outro, então você se desconecta com essa verdade maior. Então dificilmente você vai superar essa dificuldade, entendeu? Porque você acha que aquela coisa, ninguém entende os meus sentimentos, ninguém entende os meus pensamentos. Não, você não entende o seu sentimento, você não entende, as pessoas têm que entender. Quem tem que entender seus sentimentos, seus pensamentos é você. E quando isso é bem feito, aí você sabe distribuir isso de uma forma equilibrada e compreendendo que nós somos um universo único. E às vezes o que eu sinto, a outra pessoa realmente não vai sentir como eu. Mas ela pode ter um entendimento. É possível que ela tenha um entendimento. É perfeitamente possível isso. Mas a gente se coloca numa situação tal em que é isso que faz com que você não fique conectado com Deus, com o divino.
que a gente se coloca nessa situação de vítima que ninguém me compreende, ninguém sabe o que eu estou sentindo. Se eu tenho os atributos dele, no sentido, igual você falou, da consciência, né, os atributos de você usar a sua inteligência para cuidar, desenvolver o seu raciocínio, a sua razão, a sua perseverança, a sua fé. Se você desiste disso, então você não tem esse atributo dele. Não porque você não possui, mas porque você desconectou dele. Porque quando a gente abre mão de todas essas ferramentas que nós temos ao nosso dispor diante desse enfrentamento, porque comecem a observar todas as coisas que a gente vive, todos os problemas, ninguém está romantizando sofrimento, mas comecem a observar as situações, os percalços pelos quais nós passamos. Todo mundo tem adversidade, obviamente cada um à sua maneira, vivendo determinado tipo de situação, mas a cada um de nós é dando a oportunidade de viver isso de forma digna, de ser resiliente, de buscar fortalecer a nossa fé, de buscar cada vez mais instrumentos que nos permitam sair desse momento da adversidade e chegar num outro patamar. Uma coisa muito bonita que a gente ouve da espiritualidade, que os fardos não diminuem, mas que os ombros ficam mais fortes. Então, a partir do momento que eu me vejo ou que eu me sinto muito mais preparado diante desse enfrentamento, a minha situação diante da vida e esses atributos que Deus me deu, vai ser muito mais fácil que eu me reconheça nele e certamente no meu momento com ele vai ser muito mais tranquilo para que ele se reconheça em mim. São Francisco de Assis é um exemplo de conexão com o divino, porque ele experimentou todo o conforto, ele experimentou toda a riqueza, ele viveu todo um patamar extremamente importante da sua época, e quando ele realmente se conecta com o divino, ele não abre mão. Então, o absurdo que parece para o outro, a forma como ele viveu a vida dele, ele estava tão bem conectado com Deus, que ele não queria que todo mundo ficasse nessa pobreza. A única coisa que ele quis dizer é que quando eu me conecto, estou conectado com o divino, é possível realizar aquilo que eu acredito como verdade, uma verdade boa, né? Então, ele andava descalço, a sua vestimenta era extremamente simples, e ele levava o amor, ele levava tudo que uma pessoa carente necessitava, ele não cobrou isso de ninguém. Tanto é que tinha um discípulo dele, porque ele fez o voto do celibato, né? E aí ele apaixonou, o discípulo dele apaixonou por uma pessoa, e aí ele se sentiu culpado e foi conversar com São Francisco de Assis. Ele falou assim: a única coisa que eu quero de você é que você construa uma família equilibrada e feliz, porque esse voto é meu. Você não é obrigado a seguir, isso é minha, isso faz parte da minha vida, né? Porque a criação e a procriação faz parte do divino. Então vai e procrie, ame a sua esposa, forme a sua família e eleve o nome de Deus na boa formação familiar que você dará para os seus filhos. Olha que coisa mais bonita. É lindo. Entendeu? Então, a gente tem que, mudar um pouco a nossa cabeça. A senhora estava falando, estava pensando, quando Jesus estava convocando os apóstolos, que quando ele chama Mateus, e Pedro fica puto com ele, né? Mas como assim você vai chamar um cobrador de impostos? Sabe o que esse cara fez? E aí Jesus fala para ele: acostume-se com as diferenças, né? Porque ele estava buscando ensiná-los de todas as formas, né? E aí, quando ele fala com Mateus, fala: vamos que a gente tem uma festa. E Mateus ficou todo animado, falou: o jantar vai ser na sua porque casa. Porque a administração é importante. Exatamente. O dinheiro faz parte da vida. Exatamente. Né? Então ele estava ensinando: trabalhe com o dinheiro, ele faz parte da vida, cresça com ele, mas sabe ser justo. Ele ia ensinar para quem? Para um cobrador de impostos. Pessoal, então, como eu havia mencionado no início, essa é a nossa última live, né, do ano de 2023. Nós queremos aí aproveitar o ensejo para desejar a todos vocês que nos assistem um Feliz Natal, um ano novo maravilhoso, cheio de oportunidades, né, de ações, que vocês revejam as lives, né, enviem os comentários de vocês e a partir da segunda semana do mês de janeiro de 2024 nós estaremos aqui para iniciarmos novamente essa jornada aí rumo à evolução
e a conquista, né, de enriquecimento, de sabedoria, né, para todos nós. Nós vamos fazer a oração final e nessa oração acredito que a única coisa que nós podemos é agradecer, é desenvolver o nosso sentimento de gratidão diante de tamanhas oportunidades de entendimento, de sabedoria, de salvação, né, diante de tantas dores, de tantas dificuldades que nós enfrentamos, e Deus paciençoso, misericordioso, a todo momento nos acolhendo, nos ensinando e nos dando aí a inspiração, segurando nossas mãos, para que nós possamos aí caminhar juntos. É o nosso exercício de dizer muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada por absolutamente tudo. Quem será que te ensinou a fazer o que você já fazia sem ninguém te ensinar? Algumas coisas já nascemos sabendo, aquele dom que não se pode explicar. Não é a hora certa pro galo cantar. Quem ensinou solfejos para o sabiá? Quem ensinou ao João de Barro a construir um lar? Quem ensinou aos peixes a subir o rio pra vida continuar? E a largada com quem aprendeu a encasular, e a hora certa de sair para poder voar. Foi Deus quem te fez, só Ele pode te dizer porquê. Ele também chora por te ver sofrer. Ele morreu pra te deixar viver, mas ressuscitou, está mais vivo que eu e você. E se tem algo que quiser saber, Ele tá do seu lado pra te responder. Fale com Ele, comece a viver. O que será que fica cada dia mais difícil perdoar? E cada dia menos tempo pra se amar. Trabalha pra comer, comer pra trabalhar. Por que será que Deus perdeu em tantos corações o seu lugar? Quanta coisa ainda falta pra gente enxergar, que sem Ele não existe vida. Foi Deus quem te fez, só Ele pode te dizer porquê. Ele também chora por te ver sofrer. Ele morreu pra te deixar viver, mas ressuscitou, está mais vivo que eu e você. E se tem algo que quiser saber, Ele tá do seu lado pra te responder. Fale com